Olá, Natália. Olá a Olá, todos. Bem-vindos a mais uma sessão da astrologia com óleos essenciais. Portanto, a astrologia era uma terapia. Esta é a terceira sessão, onde vamos falar então aqui dos signos de ar, do elemento ar, e a Natália depois vai nos ajudar então aqui a perceber quais são os melhores óleos ou óleos que possam ser indicados então para fazer o equilíbrio deste elemento e da energia dos signos deste elemento. Bom, ah, eu vou começar então a falar do elemento ar. Não sei se tu queres dizer alguma coisa antes, Natália, alguma coisa que sintas que deva ser dita agora ou se puder. não, pronto, nos vídeos anteriores nós falámos, como tu disseste, dos signos de fogo e de terra, também já explicamos as três formas de usar os óleos, depois se alguém tiver perguntas podem contactar-nos ou comentar o vídeo, como já aconteceu, e nós respondemos, não é? E pronto, e acho que hoje já vamos até, não vou estar a entrar nesse detalhe, como já entrei nos vídeos anteriores, vamos avançar só para os óleos mais adequados para os arquétipos que vamos falar hoje. Exatamente, é isso. Pronto, então hoje vamos falar do ar e o elemento ar. Então, basta olhar para ele, portanto, nós vemos que ele tem movimento, ele circula, entanto, o ar vai a vários sítios, portanto, ele consegue contactar com vários sítios e, no fundo, se formos ver, ele consegue levar várias coisas, às vezes com a sua força, de um lado para o outro. Então, ele está muito ligado, à comunicação. Precisamente por isso, à interação, portanto, com o meio à volta. Portanto, tem aqui um lado muito social, ok, de relação. Aliás, os signos de ar, Gêmeos, Balança e Aquário, são os signos de relacionamento, ok? Os Gêmeos de uma forma mais da relação com pequenas coisas do dia a dia e com o que está à volta, ou aquilo que às vezes nos é mais semelhante. A balança no sentido do relacionamento, aqui já mais de compromisso, seja de amizade, amoroso, de uma parceria, portanto, aqui mais já do acordo em si. E o aquário no sentido do relacionamento grupal e, portanto, o relacionamento de grupo, nesta visão assim mais ampla. Mas todos eles então nos ajudam e é a função deles a relacionar, porque é isso que o ar faz. O ar leva as coisas de um lado para o outro, portanto, vai a vários sítios, e consegue fazer essa relação, essa ponte, essa interação. Então, ligado aqui aos relacionamentos, a um lado social, à informação, está muito ligado também aqui o ar, à informação, lá está, o vento leva de um lado para o outro, e ele é versátil, portanto, a versatilidade, uma adaptabilidade. O ar tem aqui uma conexão muito grande com a mente humana, ok? Então, os signos de ar são signos mentais, e ligados então aqui a um lado também dos pensamentos, das ideias ou dos ideais, depois dependendo da especificidade de cada signo. Portanto, aqui um lado de mais reflexivo, mais intelectual, mais teórico também, ok? Pronto. À semelhança das outras vezes, então vou falar daqui dos desequilíbrios, ou seja, muitas vezes, independentemente de termos mais ou menos ar, tal como disse para os outros elementos no nosso mapa astral, o importante é nós estarmos então em equilíbrio com esse ar que nós temos, com essa energia. Nós somos compostos pelos quatro elementos, eles devem estar então, temos de ter uma relação aqui de equilíbrio e saber canalizar, não é, de forma mais construtiva possível e alinhada, não é, também com os nossos propósitos, o propósito da nossa alma. Então, se nós estamos aqui com desequilíbrio do elemento ar por excesso, ou seja, aqui os sintomas e sinais de podermos estar aqui com um excesso de ar, poder ter que equilibrar isto, não é? Canalizar isto de alguma forma, pode ser então o quê? Por exemplo, uh, excesso quando se fala muito, excesso de comunicação. Portanto, quando se fala uma necessidade de falar às vezes sem foco, desmesuradamente. Isso pode ser aqui, ou sem critério, né?
pode ser um excesso de ar, ou a pessoa, por exemplo, argumentar muito, muita argumentação, muita necessidade de ter razão, esta razão que é o racional, também vem do ar, ok? Esta necessidade defensiva de justificar, portanto, isto também pode ser aqui um excesso deste elemento, e se a pessoa tiver com um comportamento muito instável, muita dispersão, com pouco foco, não é? A pessoa às vezes estar aqui ligada a muitos focos, mas no fundo não está ligada a nenhum. Ok? Isto também pode ser aqui, então, um excesso de ar, porque o ar tem, como o ar vai a muitos sítios, que um excesso pode ser esta necessidade de ir a todo lado e de abraçar tudo e depois, no fundo, acaba por não conseguir focar-se em nada. Pela falta, ou seja, quando podemos aqui ter falta de ar, e aqui um déficit deste elemento, pode ser então a dificuldade em comunicar, falta de comunicação, uma comunicação que é necessária nos momentos certos, entre aspas, ou seja, quando sentimos que temos algo a dizer e não dizemos e muitas vezes ou bloqueamos ou engolimos, pode ser falta então deste elemento ou deixar sair este elemento, está bem? Comunicação é ar. Uma dificuldade, por exemplo, em ouvir os outros também, ok? Porque o ar, como faz circular, faz interagir, nós vamos ver depois nos gêmeos e até na balança que está muito ligado ao equilíbrio entre dar e receber, né? Eu recebo informação, dou informação, portanto, num equilíbrio. Então, esta dificuldade, ou porque não comunico, ou porque tenho dificuldade em ouvir os outros, também pode ser então aqui um bloqueio, um déficit aqui do elemento de ar, de estarmos aqui a conter o ar de alguma forma. Dificuldade de relacionamento também, ok? Portanto, essa dificuldade de nos relacionarmos ou até algum isolamento, enfim, pode ser também um dos sintomas, porque o ar relaciona e quando está em equilíbrio nós sabemos os momentos certos para nos relacionarmos com o quê, com quem à nossa volta, está bem? E também julgamentos superficiais, pode ser aqui uma falta de qualidade do ar, ok? Também aqui por um déficit deste elemento. Bom, começando então com o signo de Gêmeos, é o primeiro signo de ar. E este signo é realmente o signo que nos ajuda a nós seres humanos, então a pensar. Okay? A pensar, a raciocinar, a dar-nos aqui um sentido, não é? da lógica, da intelectualidade, portanto, este nosso lado, não é? Somos seres intelectuais, racionais, pensantes, pensadores, é então os gêmeos, claro que quem tem muita energia de gêmeos, portanto, pode ter isto mais forte. É um enigma que, portanto, que produz ideias, muitas ideias, das ideias, portanto, são os pensamentos, as ideias que circulam na mente, é esse ar que circula, não é, na mente. Eles têm aqui e pela sombra, podem ficar muito enredados nos pensamentos e ficar com muita energia mental. Os gêmeos, tal como o nome indica, gêmeos, não é? São dois, portanto, mostram-nos uma energia de dualidade, quase como se fossem polaridades. E claro que há uma capacidade muito grande nos gêmeos, e esta versatilidade, no fundo, de ver as coisas de vários prismas, de várias perspectivas, porque ele sabe, pode ser isto, mas também pode ser aquilo, portanto, ver as coisas de diferentes perspectivas, o que é bom, mas depois podem correr o risco então de ficar nesse enredo, é isto, mas também pode ser isto, mas também pode ser aquilo, e depois não saem dessa teia mental. E depois isso também pode fazer com que se dispersem, não focam e não decidam também, ok? Então é necessário baixar esta energia mental, né? Pronto, e já vamos ver então o que é que também pode ajudar. Gêmeos, então falamos aqui da comunicação, é a energia que nos ajuda a comunicar, esta interação com o nosso meio à volta, portanto, na troca de informações, isto depois depende da consciência, podem ser informações de conteúdo mais rico ou construtivo, ou então informação mais superficial e de menos qualidade, isto depois obviamente que depende da consciência, não é?
em que estado é que este gêmeo está a vibrar. Mas, portanto, esta circulação de informação, daí também estar muito ligada à comunicação social, a tudo o que seja o partilhar informação, os estudos, por exemplo. Os estudos estão muito ligados pelo lado mental, pelo lado de absorver informação, o estudo, a aprendizagem e mesmo até o ensinar, porque depois aí estamos a partilhar, a dar informação. Portanto, estas trocas estão ligadas a gêmeos. E mesmo transações comerciais estão muito ligadas a gêmeos, tudo que é comércio, porque é uma transação, são essas negociações, essa comunicação, está muito ligada a esta energia. E os gêmeos é então muito curioso. Eu costumo dizer que gêmeos é a borboleta, porque é curiosa, gosta de conhecer tudo, é o ar, no fundo, pousar um pouco em todo o lado e beber várias coisas e de várias fontes. É bom, por um lado, dá as tais perspectivas. Por outro, também faz com que seja, como precisam de tempo para ir pousando em vários sítios, depois não têm muito tempo para se aprofundar num sítio. Então, Gêmeos não é uma energia de aprofundamento, é uma energia naturalmente, ela só por si, não estou a falar no resto do mapa astral, portanto, temos sempre que pôr aqui umas reticências, não é? Para quem é signo de Gêmeos e está a ouvir. Mas a energia pura em si não é uma energia de aprofundamento e não é suposto, porque também não é a missão. Portanto, e ela tem aqui esta característica de ir, então, e investir mais tempo também de ver outros lados e outras perspectivas e não ficar só num ponto. De qualquer das formas, é importante depois então haver aqui um foco para o que interessa, é selecionar a informação e os conteúdos com a alma e com o coração. Pode ser natural numa primeira fase, toda essa, ok, vou conhecer, mas depois é preciso selecionar, porque senão então entra-se numa dispersão e numa dispersão muito grande e perda de energia, principalmente também mental e de movimentos, e perde-se o foco, e depois os gêmeos perdem então o foco, depois não conclui, fica com pontas soltas e não sabe direcionar, é aqui uma das sombras. Vou-te passar então a palavra, depois tu esta essência toda dos gêmeos, Sim. como é que se pode equilibrar esta energia? Vamos então redirecionar aqui a energia de Gêmeos para a unidade, para o enraizamento, para os Gêmeos conseguir transcender a dualidade e perceber que realmente no mundo em que vivemos a dualidade faz parte, mas no fundo nós somos o Yin e somos o Yang. Não, há aqui uma unidade nessa dualidade que no fundo é o que os olhos vêm ajudar os Gêmeos a ver. Então eu trago 2 óleos para os Gêmeos, trago o frankincense, incenso, e a mirra. E no caso dos Gêmeos eu vou falar até destes 2 óleos assim ao mesmo tempo, porque os dois, todos os óleos podem ser caracterizados também na sua própria energia, a energia das plantas, e podem ser caracterizados em Yin e Yang, ou seja, podem entrar mais num dos polos dessa dualidade, justamente. E há óleos que estão muito, muito no centro. E os 2 principais óleos que estão muito no centro, que digamos que são o equilíbrio perfeito, por assim dizer, do Yin e Yang, são o incenso e a mirra. Aliás, não foi à toa que estes 2 óleos foram oferecidos ao Menino Jesus, ou que estão contemplados nessa história, não é? Dos 3 Reis Magos, juntamente com o ouro, porque estes 2 óleos são extremamente preciosos, inclusivamente há milénios valiam mais do que o próprio ouro. Portanto, estes 2 óleos o que é que vêm trazer aqui ao arquétipo de Gêmeos? Vêm trazer calma, serenidade e uma sensação de unidade, uma sensação de ok, há uma dualidade, eu consigo vê-la, mas eu não tenho que escolher, não tenho que decidir, eu transcendo isso, porque eu sou os 2 polos, eu sou os 2 lados. E quando nós somos confrontados com escolhas e com decisões, não é? Às vezes ajuda a centrar, inspirar o aroma de um destes óleos e perceber que na essência nós transcendemos isso. E depois fica muito mais claro a escolha, aliás a escolha até acontece de forma natural e sai-se do mental, nesse caso, e é uma consequência natural de estar aqui. Portanto, estes 2 óleos vêm ajudar a trazer equilíbrio
a essas características que podem ser até sobreviventes, não é? Da pessoa estar ali no A, no B, e de uma borboleta e não consegue decidir. E uma particularidade interessante sobre estes dois óleos, apesar dos dois estarem muito no centro do espectro da escala do Yin e Yang, em termos de polaridade dos óleos essenciais, o incenso é conhecido como o óleo do pai e o mirra é conhecido como o óleo da mãe. Quando eu falo aqui de pai e mãe, estamos a falar de divino, do pai divino, o pai céu, digamos assim, e a mãe terra, por assim dizer. E, portanto, apesar dos dois estarem no centro, mesmo assim, há ali uma leve polaridade num sentido ou noutro, no sentido feminino ou no sentido masculino, no sentido yin ou no sentido yang, neste caso. Mas qualquer um deles vai trazer esse alívio que os gêmeos precisam para, ok, parou agora com isto e vamos inspirar e seguir ou pensar noutra coisa ou fazer outra coisa, depois depende das situações. Um outro óleo que também pode ajudar os gêmeos nesse sentido é um óleo que também é muito usado, era ainda é muito usado nas práticas espirituais a nível mundial, desde o budismo ao cristianismo, quase todas as religiões, um dos aromas que usam nas práticas espirituais é este, que é o óleo de sândalo. Portanto, o óleo de sândalo vem ajudar também aqui de uma forma diferente, mas idêntica ao incenso e à mirra, porque o incenso e a mirra também são usados em práticas espirituais. O sândalo vem ajudar os gêmeos a acalmar, trazer serenidade a estes aspectos mentais que podem ser assoberbantes e até incapacitantes às vezes, e vem ajudar a dar uma serenidade, uma clareza, uma calma, que no fundo é por isso que eles são os aromas preferenciais das práticas espirituais, porque trazem a pessoa em contacto com o espírito, mas enraizada na terra. No fundo, é o que a dualidade aqui também, em última instância, é disto que se trata. Sim. E poderá ser realmente uma boa forma de os gêmeos ter essa. No fundo, é essa conexão ao espírito é interessante porque é sair um pouco do turbilhão mental. Não quer dizer que tenha que desligar a mente está lá e ela serve-nos, mas podermos estar automaticamente e não nos desconectarmos do espírito e da alma, porque aí sim, como eu dizia há pouco, não é? Porque os gêmeos têm que saber selecionar a informação e o conteúdo e os interesses pela alma, pelo coração. Então, havendo essa conexão, realmente sim, ele poderá direcionar melhor a sua energia mental. Portanto, faz muito sentido. Ok. Posso avançar para a balança? Sim. Então, a balança é o segundo signo de ar, e como o nome diz e aquilo que nós vemos do símbolo é precisamente uma balança a tentar, não é, ganhar o equilíbrio. A balança é a energia, é o signo que nos ajuda a relacionar a um nível de um para um, portanto, a energia dos relacionamentos. E sejam, como eu dizia no início, ou um relacionamento amoroso, né, com o nosso companheiro, companheira, seja um relacionamento de amizade, né, aquela amiga, aquele amigo que nós temos e esse relacionamento, então, seja um sócio de trabalho, seja um parceiro de trabalho, portanto, mas é que esta energia do compromisso, do acordo, é uma energia que nos ajuda a trabalhar e é aqui que faz sentido falar no equilíbrio entre dar e receber. Okay? Que às vezes é uma dificuldade nos nossos relacionamentos, nós conseguimos então este meio termo, lá que não é nada que se meça, portanto é algo que tem que ser um conforto interno e perceber que de facto porque um lado investe, o outro lado investe, seja no que for, há aqui um equilíbrio e há um acordo que ambos aceitam, estão confortáveis, e isto, no fundo, os relacionamentos é isto. E então a balança ela tem esta missão então de trazer esse equilíbrio, essa harmonia, de harmonizar, no fundo ele também vem a harmonizar duas partes, acabamos por ver aqui também uma certa, não é a dualidade dos gêmeos, mas também estamos aqui a lidar com duas partes, não é? Tal como nos gêmeos que eram os dois polos, portanto o ar tem muito esta tónica, estes signos. O signo da justiça
Ou seja, no fundo a justiça é o pôr justo, é ajustar, é lá o tal equilíbrio. Okay? Então, muito ligado também à justiça. A balança tem esta capacidade de se colocar no lugar do outro, tem esta capacidade de empatia. Agora, pela sombra, o que é que acontece? A balança tem muita necessidade de agradar o outro e os outros, porque o arquétipo da balança são dois, não é só um, isso é o carneiro, não é? Que é o oposto, precisamente. Então, a balança é o dois, é a relação. Das coisas mais difíceis para a balança é ficar sozinha, porque entretanto, então e o outro? A essência é é o dois. Mas o trabalho espiritual da balança, primeiro é esse, é aprender a estar sozinha para depois poder então estar em relacionamento inteira. Porque o que acontece na sombra é que a balança, com receio de ficar sozinha, portanto, com receio da rejeição, as balanças têm dificuldade em lidar com a rejeição, não é fácil para ninguém, mas a balança sente mesmo muito é o calcanhar daqueles. Então, tem muitos comportamentos de agradar o outro e de não saber dizer que não colocar um limite. E tantas vezes diz que sim, que sim, que sim, e quando queria dizer que não, que no fundo acaba depois por se trair ela própria. E no fundo o outro também, não é? Porque acaba por não conseguir trazer aqui, no fundo, a verdade, que é o não, e era o que ela queria dizer. Então acaba por muitas vezes ficar à mercê do outro, ficar na submissão, na dependência, que é um lado sombra, é ficar na dependência dos relacionamentos, a pontos de, claro que continuamente isto sendo um padrão, ficar despersonalizada, já não saber quem é. Daí a importância e este trabalho espiritual de eu tenho que saber estar comigo, a principal relação é comigo e aprender a estar nessa relação para depois melhor estar com o outro e em verdade, e então no verdadeiro equilíbrio, na verdadeira harmonia, no verdadeiro equilíbrio entre dar e receber. A balança é regida por Vênus, que é um planeta de harmonia e de amor, e portanto tem esta essência do amor e da harmonia. Então não gosta do conflito, a balança evita a todo custo o conflito. É certo que é a sua essência, mas o que é que acontece? O tal não conseguir dizer não vai criando também paz podre. Ok? Vai-se empurrando o lixo para debaixo do tapete. Só com o tempo aquilo vai formando um cancro, até que um dia aquilo rebenta, porque vai rebentar, e depois o conflito é muito maior. Não é? Então, é aqui outra sombra da balança, e com estes aspectos sombra vai ficando enganchada, não é? Porque são uma energia mais pesada que vai criando, dá muito jeito aos outros, como eu costumo dizer, não é? Não dizer que não, o lado sombra que dá jeito aos outros, mas de facto não ajuda a balança, então a tornar-se um espírito livre, uma energia livre para prosseguir a sua evolução espiritual. Um, e, um, portanto, é isto assim de forma principal, as características da balança e aqui a questão que a balança tem que, o monstro, entre aspas, que a balança tem que lidar e enfrentar a sua sombra, não é? Então, eu antes de partilhar aqui os óleos que selecionei para a balança, estava-te a ouvir e há aqui duas coisas que eu quero referir pronto, que senti agora enquanto estávamos a falar. Uma delas quem evita o conflito, neste caso estamos a falar deste arquétipo, mas podíamos estar a falar de outro, no final gera sempre um conflito, é um conflito interno. E esse conflito interno, mais cedo ou mais tarde, vai arrebentar na nossa vida, ou através de saúde, ou de outros tipos de relacionamentos, ou prosperidade, o que quer que seja. Isso vai se externalizar de alguma forma, exteriorizar de alguma forma, e a pessoa vai ter que lidar com esse conflito. Portanto, às vezes é preferível realmente lidar com o conflito diretamente, evitar essa paz podre que te falaste bem, Maria João, porque é muito mais fácil trazer a verdade dessa forma e calmamente do que adiar e até empilhar, torna-se, e acho que já todos nós sentimos isso, ou muitos de nós sentimos isso, especialmente aqui em Portugal, nota-se que, pronto, e noutros países também, mas aqui é um dos aspectos que é notório, alguma necessidade de evitar o conflito, alguma necessidade de agradar, portanto isto é uma característica que se vai notando aqui, mas mais cedo ou mais tarde isso vem ao de cima. E outra coisa que me veio à cabeça enquanto tu falavas, é uma frase do Martin Luther King, que é
no final, nós não nos vamos lembrar das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. E isto, como é que isto se relaciona com este arquétipo? E os óleos que eu selecionei para este arquétipo, ao contrário do anterior, que foi ali no centro, este primeiro óleo que eu recomendo é o oposto, é um óleo que vai para um dos espectros, para o extremo de um dos espectros, porque a balança precisa de cortar, precisa de evitar conflitos internos, estar consigo, perceber o que é importante para si, verbalizar a sua verdade, tomar posições quando tem que as tomar. Então, o primeiro óleo que eu selecionei é o óleo de orégano, que é um óleo que tem uma energia muito particular e muito forte. Aliás, é um óleo que queima se for tomado diretamente ou se for aplicado na pele, como muitos, mas esse em particular é mesmo muito forte. Porquê? Porque é um óleo muito adequado para cortar com bactérias e vírus. É um óleo que quando a pessoa está doente ou está com indícios de alguma infecção, é um óleo que normalmente se recomenda para esse fim. Então, esse é o primeiro óleo que eu trago para este arquétipo, porque realmente é preciso aprender a cortar, é preciso aprender a respeitar a nossa verdade. E esse óleo ajuda a estabelecer limites, ajuda a ser humilde, mas com humildade estabelecer os nossos limites e delinear as nossas fronteiras. Depois, um segundo óleo que eu trago, que também é um poderoso corte energético, é o óleo de alecrim. O óleo de alecrim é um óleo, tenho até um vídeo sobre isso que vou deixar no final deste vídeo, é um óleo que pode ser usado para proteção, vamos chamar espiritual, mas eu até diria mental e emocional também. Portanto, algumas plantas têm mais essa função do que outras, e um dos óleos que ajuda nesse sentido é o óleo de alecrim. Portanto, com o óleo de alecrim, a pessoa do signo Balança consegue também estar mais em contacto com a sua verdade e perguntar-se: eu estou aqui a agradar a todos, que posição é que eu quero tomar, de que forma é que eu me quero posicionar nesta situação. E por último, não tão diretamente relacionado, mas também na sequência disto do tomar posicionamento, cortar, etc., eu também selecionei o óleo de funcho, que também é um óleo com uma energia muito mais amorosa do que os outros dois que eu mencionei anteriormente. Também pode ajudar a balança, aqui se calhar não tanto na parte do corte, mas na parte do digerir. Que é algo que eu acho que quem evita o conflito tem dificuldade. As pessoas evitam porque não é só o conflito naquela hora, é todo o processo de digestão, eliminação e absorção que a pessoa vai ter no pós-conflito. E o óleo de fungos, que é preferencialmente usado justamente para maleitas digestivas, pode apoiar este arquétipo no sentido de, ok, eu tomo um posicionamento para eu próprio ter uma digestão em equilíbrio, para eu estar bem, para todo o meu processo físico e mental estar em saúde. Em saúde aqui, física, mas também mental, não é? E emocional. Sim, sim. Eu há pouco não, pronto, não disse, mas também fica só a nota, porque eu penso que tinha dito que no carneiro, que era uma energia muito masculina, a balança, que é o oposto do carneiro, é uma energia feminina, okay? Uma energia que representa muito, né, o feminino, o arquétipo aqui da mulher, e tudo que está ligado à beleza, à estética também, e à arte, okay? Portanto, toda essa harmonia. Bom, vamos então para o Aquário, temos aqui 10 minutos. O Aquário é o último signo de ar e está ligado à relação grupal, portanto, uma relação comunitária, é um signo extremamente comunitário, portanto, às equipas, portanto, aos grupos. Menos ligado à solidariedade, à fraternidade, lá está o espírito de camaradagem, à igualdade. E é um signo muito idealista, não é só as ideias, é ideais, são os ideais, ligado aos ideais e a energia que nos traz a ideia de futuro. Portanto, o futuro, ideias progressistas, a energia dos revolucionários, que são o que vem trazer o novo. Portanto, eles já estão a ver para a frente e vem trazer esse novo, a energia da inovação. Mas porque eles estão muito no futuro e para a frente, então eles desenvolvem aqui, podem desenvolver muita ansiedade. Dizem que a ansiedade é excesso de futuro, não é? Tem lógica, portanto, eles têm dificuldade muitas vezes em estar também no aqui, no agora e no presente, entram nesta ansiedade no futuro, projetar para a frente e de ver o futuro a realizar-se também.
Como vêm muito para a frente e muitas vezes os outros não estão a ver o que eles veem, eles muitas vezes sentem-se incompreendidos e então podem se fechar numa torre, parecerem mais frios ou distantes, ok? E um lado sombra pode ser esse, essa frieza, esse individualismo, mas simplesmente porque não se sentem compreendidos. Costumo dizer que eles têm que encontrar a sua tribo, não é? Que se eles conjugam nos ideais com o grupo, então aí sim ganham muita força, muito potencial. Um, e também quando tentam impor muito, não é, os seus ideais e revolucionar e trazer no choque as coisas e não conciliar e não esperar de uma forma, conciliar com o que já existe e que é válido e trazer as coisas de forma mais gradual, eles podem encontrar muita resistência fora e depois fazerem rupturas, haver então rupturas, a energia das rupturas. Bom, muita mais coisa haveria de se dizer do aquário, mas eu penso que temos aqui os pilares principais para tu. Sim, então eu trago aqui dois óleos específicos para o aquário, que estão relacionados com isso da comunidade e também com o conseguir ser o revolucionário e falar a sua verdade, que eu sei que não é fácil, e que, no fundo, muitas vezes esses revolucionários acabam por ser considerados hereges no seu tempo. E não é fácil estar nessa posição, portanto, é aqui um bocadinho encontrar talvez o equilíbrio certo de, ok, eu estou a ver lá à frente, mas como é que eu comunico isto aqui na realidade atual? Então, o primeiro óleo que eu trago é o Spearmint, que é a menta. Portanto, estamos a falar de um óleo diferente do hortelã-pimenta, isto é uma menta, é aquele mais tipicamente associado a chiclas, roçados, pronto, será este aroma. Porquê? Porque este é o óleo da comunicação em verdade. Então, e também é um óleo que ajuda muito na ansiedade, como aliás os citrinos, as mentas, aqueles óleos que eu também já falei, que também são bons para relaxar, para dormir, todos eles poderão ser úteis na ansiedade. Mas aqui neste caso, como essa ansiedade está relacionada com o futuro, com o comunicar, com ok, mas eu estou a ver isto, mas o que está aqui ainda é assim, ou assado, não é? O Spearmint vem ajudar ok, eu ancoro-me no presente e respiro fundo e comunico em verdade, eu comunico com a minha verdade, mas no contexto em que eu estou inserido, ok? O Spearmint ajuda nesse sentido. Portanto, é um óleo importante até para pessoas que fazem trabalhos de falar em público, etc. É o óleo do discurso com confiança, é estar confiante no que se está a dizer e adaptar também o discurso aqui para com quem estamos a falar. Aliás, há uma frase do Nelson Mandela que eu gosto imenso, que é quando falamos para uma pessoa numa linguagem que a pessoa entende, isso vai para a sua cabeça. Mas quando falamos para uma pessoa na sua própria linguagem, isso vai para o seu coração. E aqui este óleo of the confident speech não é só confiança em nós, mas é também o conseguir falar do coração, como tu também disseste no primeiro arquétipo dos signos de ar. Depois, o segundo óleo que trago aqui para o aquário é o óleo de cedro, que é o óleo das comunidades. O cedro é uma árvore, como sabem, pronto, estes óleos de árvores que eu tenho vindo a trazer, muitas vezes uma pessoa abre um frasco e é como cheirar uma floresta, é uma coisa incrível. Pronto, e o óleo de cedro no fundo representa a força e o enraizamento das árvores, mas também todo o poder da floresta, e a floresta é poderosa porque são todas unidas, são todas juntas. Então, como o aquário tem estas questões também do grupo e da comunidade, não é, de ser revolucionário, mas também de estar em comunidade, há aqui os dois aspectos principais: o comunicar, o falar, não é, de alguma forma comunicar, mas aqui passando até muito pelo discurso verbal, e ok, sentido de comunidade, como é que vamos todos juntos fazer esta revolução, que no fundo é uma evolução, não é? Tiramos ali o R do início da palavra e no Sim, fundo é uma evolução. Pronto. sim. Sim. Ahm, o aquário aqui tem uma característica
e tem aqui algumas semelhanças com o Sagitário, que já tínhamos falado nesta questão, não é? Do Sagitário também é um idealista e de estar sempre em algum lado à frente, amar o que está para vir, e portanto aqui também há às vezes algum desenraizamento ou ansiedade que possa provocar, e o Aquário aqui igualmente, aqui eles são signos, alguns signos têm aqui algumas particularidades, assim como o Aquário, eu não disse, é um signo de liberdade. Ok? Ele vem para Sim, libertar, é uma das funções dele, no fundo, libertar o que prende, libertar o que pesa, o que é velho e obsoleto, e portanto para nos fazer andar para a frente e para o futuro, daí as tais forças progressistas, não é? E de progressão. Portanto, ele traz-nos entendimento, pronto, só para complementar, é uma mente é como se fosse uma mente universal, ele traz um entendimento na globalidade, ok? Então é como se fosse uma mente cósmica. Quem rege o Aquário é Urano, é o regente principal, que é precisamente essa mente cósmica, e já agora também que rege a astrologia no entendimento, né, de olhar e de relacionar os posicionamentos todos e, portanto, e de trazer ali uma mensagem, uma clareza. Pronto, só acrescentar também esta questão aqui do Aquário, mas é com o Aquário, efetivamente, que nós conseguimos então também aqui com este arquétipo andar para a frente. E já tinha falado do Capricórnio, que está muito ligado ao passado, o Touro também, a questão do presente, então Aquário é sem dúvida aqui a energia do futuro. e na realidade, os óleos, ainda bem que mencionaste isso, eu já disse isto no vídeo anterior, mas volto a repetir, isto são óleos selecionados a pensar nestas características específicas, mas obviamente que, como a Maria João disse e tudo, há aqui muitos pontos em comum e há aqui muitos óleos que se poderiam adaptar a cada um destes arquétipos, não é? Depois a pessoa também, ao trabalharmos com pessoas, não é? Em aromaterapia ou em astrologia, depois também percebemos quais é que são os pontos específicos que aquela pessoa precisa mais até do que aqui para o arquétipo do signo, porque a pessoa até pode ter ouvido isto e ter se identificado mais com outro ponto de um outro dos arquétipos, não é? Ou porque tem o seu ascendente, ou porque tem outro lugar no seu mapa astral, ou porque naquela fase de vida está mais a trabalhar esse aspecto. Pronto, então os óleos aqui no fundo também serão adaptáveis a pessoas e a características de pessoas e não necessariamente, não é? Ou seja, aqui os óleos poderiam se cruzar também e até mudar de uns para os outros, mas nestes pontos-chave que estamos a falar. Estamos a falar de energia pura. Nós não estamos a falar, o nosso signo, não é? É onde está o Sol, a posição do Sol onde nascemos, é o nosso signo solar, que toda a gente sabe qual é o seu signo. Mas não estamos aqui a falar do Sol em Aquário ou do Sol em Gêmeos, nós estamos a falar da energia pura, não é? Porque depois, quando vamos olhar o nosso mapa astral, no caso, por exemplo, do Aquário, que estamos a falar, nós vamos ter um Aquário em qualquer lado. E vamos ver qual é o planeta que está lá, ou qual é a casa, que é a área de vida que abre lá, não é? Portanto, e o impacto que está ali, isso para todos os signos. Então, quem nos ouve, estejam aqui atentos e em conexão com a descrição, não é? Também que é feita, lá está, dos elementos do signo, e se sentirem, independentemente de conhecerem o mapa astral ou não, ou do signo solar a que pertencem, se sentirem algumas destas características mais fortes, então são os óleos que podem realmente aqui ajudar-vos e ajudar-nos ou as possibilidades de óleo